sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imeve, porque proteger é cuidar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Se você busca um médico de confiança, a Unimed Campos conta com mais de 500 médicos cooperados para cuidar de você. Se busca estrutura, tenha acesso a uma ampla rede própria credenciada em toda a região. Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 20 de maio de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e também pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder conferir este programa em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV e também mais tarde no podcast, já falei, pela Alexa. São vários canais, né? Pela Alexa é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelo próprio aplicativo da Folha, né? No seu celular você pode ouvir toda a nossa programação, acompanhar e curtir, né, a nossa programação 24 horas pelo app da Folha. Só baixar aí na sua lojinha de app e seguir, curtir, compartilhar, gente. Quarta-feira, 20 de maio de 2026, a gente começa este Folha no Ar de hoje com as principais informações de Campos e de toda a região. Começamos com a previsão do tempo para hoje aqui na região. Ontem havia previsão de chuva e hoje segue também com tempo chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos tem tempo chuvoso para hoje. A chuva que está prevista agora para esta quarta-feira acontece mais no período da tarde e noite e tem aí uma probabilidade de 90%. Quando essa probabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia é alta assim, porque de fato acontece, né? E como aconteceu ontem, a chuva estava prevista até para o fim da tarde, mas aconteceu durante a noite, madrugada, chuvinha leve. Aliás, para hoje também, né? O tempo agora é nublado, com 22 graus no centro, não deve passar de 26. Imagens aí da Ponte da Lapa, área central da cidade, da Ponte Saturnino de Brito, área central da cidade, no alto do vídeo, né? Dá para ver até o horizonte ali, mais ou menos região sudeste, né? do município, com o tempo encoberto. 7h10, no programa de hoje, com a presença de Everton Luna, temos a satisfação de receber aqui o Fábio Pi. Fábio Pi é teólogo, historiador, professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o UPERJ. A sigla é parecida, a pronúncia com o NUPERJ, que é o nosso núcleo aqui do interior, né, com criação dos nossos professores aqui da UENF, e o UPERJ. E também o Fábio Pi é professor de disciplina do curso de Pedagogia da UENF CEDERJ. Fábio Pi, muito obrigado pela presença. Já vamos trazer o seu bom dia, vamos, né, conversar aqui muito. Eu falava com o Everton, e Everton falava: não, Nogueira, vamos receber o professor Fábio Pi, o cara é muito bom, tem muito conhecimento, e nós vamos falar aqui hoje sobre fé, política e formação histórica do Estado brasileiro. Só coisa que não tem polêmica, né? Esse discurso religioso na atuação política do Brasil, que cada vez mais é praticado, cada vez mais é expandido, é usado, e aí há uma série de líderes religiosos que pregam não só o discurso nos púlpitos das igrejas, mas, sobretudo, nos palanques também de protestos, palanques de manifestações, palanques políticos, partidários e tudo mais. E a influência religiosa nas eleições 2026 e em todas as outras. A gente vai comentar muito aqui hoje, vamos falar muito sobre esse recorte do eleitorado evangélico brasileiro. Enfim, vamos saber tudo isso e que muda o resultado de uma eleição a depender da posição do que os seus líderes tomam. Você tem líder aí hoje que
né? Defende com carnes e unhas, como é que é? Com faca, com tudo que defende, com tudo aí que dá direito à família Bolsonaro. Mas esses mesmos líderes já fizeram parte do palanque do Lula. Então, assim, como é que é essa variação? Por que essa mudança? A direita, ela é caracteristicamente, geneticamente, sei lá como é que eu posso falar, evangélica? Enfim, tem alguma relação, correlação? Vamos entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Mas de antemão, Fábio Pi, obrigado pela sua presença, muito bom te receber aqui. São 7h13 em Campos, com unhas e dentes, lembrei, como é que é o ditado popular, defende com unhas e dentes, né? Enfim, vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Rapaz, falar em polarização, até a convocação de Neymar, a turma já está polarizando que ele é da direita. Mas é um negócio impressionante aonde a gente foi parar. E o que é pior é que isso não leva a absolutamente nada. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E, claro, é evidente, com a vacina Influelda, já na versão 2026, com, né, toda a proteção aí para você e família. E é só buscar, né, a Clínica Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h15, vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. Hoje é um impresso nas bancas já desde cedo e também nas casas dos assinantes, com a edição completa. Tá aqui Folha 2, com tudo que dá direito. Destaque de capa no jornal a tragédia que matou aí a menina Ana Carolina Gonçalves, né? Que morreu num acidente de moto na 28 de março. Ela, diretora de escola, é mais uma vítima de moto em Campos. O número de acidentes com moto tem crescido assim assustadoramente. E Campos, isso no Brasil todo, claro, o número de motociclistas também aumentou, né? Enfim, então tem naturalmente aí um crescimento muito grande desses acidentes também, com vítimas fatais, o que é lamentável. A diretora de escola, Ana Carolina Gonçalves, morreu após um acidente na 28 de março. Neste ano, mais de 1.000 acidentados com motos deram entrada no Hospital Ferreira Machado. Nós estamos no mês de maio, 20 de maio, então você põe aí 150 dias, menos 140 dias, mais de 1.000. Divide aí para você entender, vai dar mais de 10 acidentes de moto, 10 atendimentos por dia no Ferreira Machado, se eu não estou aqui com minha conta errada. Outras 3 colisões registradas entre sábado e segunda. Destaque aqui também no jornal Folha da Manhã. Polícia Federal divulga áudios com negociação de cargos. Tiago Rangel. Porto do Açu com foco na expansão sustentável. Hidrogênio verde é destaque aqui também na Folha. Descarte de entulhos é preocupante. O desafio. Na verdade, o que preocupa é a falta de educação do povo, né? Que se tivesse educação, não teria toda essa preocupação aí. Ou então a falta de punição para esses que cometem esses atos irregulares e crime ambiental, né? Cofundador do grupo RDZ morre aos 65 anos, o Marcelo Rodrigues, e na capa da Folha, né, o último adeus aí ao empresário Marcelo Rodrigues, lutava contra um câncer. Sepultamento aconteceu no cemitério Campo da Paz. Rota 356 anima a noite de sábado com programação lá no Eremita. Tá aqui em destaque. Eremita é um bar muito bacana, famoso aqui na cidade.
Destaque na Folha ainda, rebocador encalha em Macaé e reforça a luta política por royalties. Flávio cai e Lula abre na primeira pesquisa pós-Vorcaro. É destaque aqui no ponto final. Foi a Luiz que fez? Sim. Foi a Luiz que fez, Everton, a pesquisa, né? Sim, sim. Ele que fez a parte jornalística. Quem fez foi Atlas. Então, quando a gente fala fez aqui, é a parte jornalística da pesquisa, né? Mas, enfim, está lá a queda. E depois dessa polêmica do áudio que vazou, agora tem um outro detalhe. O Flávio ontem revelou que assumiu que teve uma visita, uma reunião, um encontro com o Vorcaro depois de preso, já com a anilhazinha de identificação, aquele acessóriozinho que coloca na canela. Então a coisa tende a piorar. E agora não pode mais trazer o Tarcísio, porque ele não se desincompatibilizou. Enfim, vamos lá, vamos aos destaques aqui. Fechando, Frederico anuncia a reforma da Barcelos Martins. O prefeito de Campos anunciou a reforma da Barcelos Martins, né, o mais rápido possível. Destaque aqui na página 7. Brasil de Ancelotti terá Neymar na Copa. Destaque também no jornal Folha da Manhã de hoje. 7h19. Para a gente adiantar aqui o processo, para não atrasar mais, deixa eu trazer o bom dia do Fábio Pi, que a gente apresentou aqui na abertura do programa, e repito, é teólogo, é historiador, professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, UPERJ, e professor de disciplina do curso de Pedagogia da UENF, CEPERJ. Professor Fábio, obrigado pela presença, prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, pelo carinho, pela acolhida. Muito obrigado, Everton. Estamos aqui para dialogar, para conversar sobre o tema, falar sobre questões religiosas e outras coisas que atravessam o Brasil no geral. Muito obrigado, pessoal que escuta. Estamos aí para o diálogo. Professor pode até ser radialista se quiser, né? Cuidado aí, Nogueira. Eu tô falando, não, sem professor, não. Se o cara fala, não, Nogueira, agora é o professor Fábio que vai fazer o programa. Eu fico até orgulhoso, né? Duro eu sei perder a vaga para Neymar. Aí... Eu acho que meu pai ia gostar de escutar isso. Legal. Bom, muito bom. Aqui, o meu caro Everton Luna, bom dia, bem-vindo, prazer, bom sempre poder contar com você aqui nas edições aqui do Folha no Ar. Everton Luna é jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, professor Fábio, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes da Folha da Manhã, da Folha no Ar, né? Professor, vamos caminhar, né? Vamos porque lá, vamos pra luta. A gente já aqui nos bastidores, a gente já vinha conversando sobre o assunto, né? Sobre a questão de fé, política e a formação do Brasil, que a gente hoje observa que há hoje 34% se declaram evangélicos. 26,7. 26,7, né? Era esperado que chegasse a 34. Só que no último IBGE não chegou a essa marca. E a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como esse caminho se deu desse número de evangélicos no Brasil e como tem influenciado no debate público, nos costumes do brasileiro em geral. Eu queria que, assim, resumidamente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, não vira 5 séries da Netflix, não vira uma só não. Você viu essa série sobre Jesus? Agora eu esqueci o nome, me perdoe. Eu fui ver, eu falei, vou ver essa série. Eu não sou muito fã de série, né? Porque o negócio demora e tal, fica meio impaciente. Hiperativo, né? Só pra... Rapaz, 170 capítulos. Falei, tô fora. Esqueci o nome também. Mas ela é um fenômeno, a série sobre Jesus, é um fenômeno vinculado, aí a gente tem que balizar, né, ligado muito a uma memória de uma extrema-direita
extrema-direita a partir dos canais internéticos, né, das redes sociais. É um fenômeno a partir disso, principalmente. Mas então, como que eu posso... Chosen. Chosen, mas assim, dizendo de uma forma muito direta, existem duas teorias atualmente sobre a questão dos evangélicos e as porcentagens, né, as pesquisas no Brasil. Duas teorias. Uma teoria que dizia exatamente essa que você tá anunciando, Everton, que é a teoria que coloca que os evangélicos vão passar os católicos. É chamada teoria da transição religiosa. Os evangélicos iam passar os católicos em número percentual no Brasil. A previsão primeira, pelo que tinha de crescimento da década de 2000 e 2000, pouco antes, e tal, pela taxa de crescimento que os evangélicos iam passar os católicos agora, em 2030, 34, 33. Então, esse era um dado da demografia, pessoal da demografia, né? E a hipótese é levada principalmente por um autor chamado José Eustáquio Dias, um demógrafo do IBGE que tratava disso. Essa é a primeira hipótese, que era essa que está se baseando essa previsão, né? O que acontece é que a gente percebeu nessa última leva do IBGE que houve uma diminuição da taxa de crescimento dos evangélicos. E aí a gente retoma uma antiga teoria da década de 2010, 2009, a publicação de um autor, de um sociólogo da religião chamado Paul Freston, que vai dizer que, olha, os evangélicos não vão passar provavelmente os católicos, porque os católicos são de tal forma ligados com a organização do Estado brasileiro, com a organização da economia, com a organização dos costumes cotidianos, com os elementos básicos do Brasil, que os evangélicos vão chegar a um topo. Aí, então, o Paul Freston indica o topo, mas 35% a 38% da população brasileira chegar a esse topo e em relação aos católicos, os católicos ficariam com 40 e poucos %. Então, essa não é a teoria da transformação religiosa, chama a teoria hoje em dia, chama a teoria de topo. Os evangélicos vão chegar a um topo e nesse topo ficar, porque o catolicismo ele é tão importante para a organização brasílica que não tem como os evangélicos passarem. Então são as duas teorias que pensam essa coisa do desenvolvimento dos evangélicos no Brasil e pensam também a questão do peso. Mas o que acontece é que mesmo os evangélicos não passando em número os católicos, que existe uma chamada cultura evangélica. A cultura evangélica é a forma de dizer dos evangélicos, é a forma de se referir, vai com Deus, vem com Deus, vou orar por você, né? Essa cultura evangélica ela se expandiu. Então, significa dizer que, embora o catolicismo seja hegemônico no Brasil, desde a organização do Brasil, significa dizer que o catolicismo vem aderindo elementos básicos do universo evangélico, que essa dinâmica, a chamada ministração. Ministração é quando uma pessoa vai na frente do púlpito de uma igreja evangélica e vai falar sobre Deus, dar um testemunho, trazer uma palavra e tal. O termo não é do ambiente católico. O termo é muito do ambiente evangélico, onde qualquer pessoa poderia fazer isso. E o catolicismo vem aderindo a elementos como esse, né? Então, inclusive pregação. Então, esse termo que era homilia, vem do latim, né? Então, era muito difícil também de você se... Então, o universo evangélico ele se tornou maior, às vezes, do que hoje em dia, do que propriamente o universo evangélico, de forma tão direta. O universo evangélico, hoje, ele traga elementos do catolicismo, do espiritismo. O espiritismo também se modificou, inclusive com com os cânticos e tal. Então, é interessante pensar isso, que é um processo, vamos dizer assim, de extravasamento do setor evangélico, a partir principalmente, assim, a marca do setor evangélico, desde uma geração chamada segunda geração do pentecostalismo, ou então a chegada de movimentos batistas, metodistas, que trabalham muito bem com esse elemento aqui que eu estou fazendo uso hoje, que é as rádios, né? Começou com as rádios, depois passou para a TV, hoje em dia são as redes sociais, onde os setores evangélicos têm uma certa primazia, embora
nos últimos tempos, nos últimos 20 anos, setores católicos venham redinamizando isso. Então, eu cito Padre Paulo Ricardo, eu cito Reginaldo Manzotti, né, que vem se apropriando de uma forma muito interessante. A TV Canção Nova vem se apropriando de uma forma muito interessante dos elementos radiofônicos, das mídias no geral. Então, o que a gente pode dizer é que o setor evangélico ele vem se tornando maior em termos de cultura, vem impregnando o Brasil de uma forma distinta do que o catolicismo foi. Então, vamos dizer assim, embora não haja... Assim, eu sou adepto da teoria do Paul Freston. Hoje, eu já fui da teoria do José Eustáquio Dias. Embora não passe... Teoricamente, eu acho muito difícil que se venha passar o setor católico, mas a influência direta na linguagem, na forma de se comportar. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, né, Cláudio, antes, o Neymar é de direita, o pessoal não gosta porque ele é de direita. O Neymar é de uma tradição evangélica. Ele foi criado na igreja do Nazareno, em Santos. Então, tem uma série de linguagens dele, embora seja boleiro, tem uma série de linguagens dele que se remonta a essa tradição. Pode ver que, vez ou outra, quando ele comemorava Deus é maior, botava uns dizeres assim. O que é interessante, porque a gente pensa esse elemento, tipicamente esse elemento da expansão da cultura evangélica. A expansão da cultura evangélica vem impregnando a dinâmica midiática, vem impregnando a forma de viver do Brasil hoje. Historicamente, o Brasil viveu muito uma cultura católica popular, de rezadeiras, de quermesses, de festas de rua, que permeava todo o ambiente social. Era basilar para a sociedade essas festas. Por exemplo, eu sou de Goitacazes. A gente já tinha um calendário. Festa do Pão da Cruz, festa de São Gonçalo, festa de São Benedito. Então, a sociedade de Goitacazes esperava esse momento das festas, dos santos católicos. O que foi se perdendo e o que foi se colocando no lugar dessa cultura católica popular para a cultura evangélica? Então, é interessante pensar isso. O que eu acho, assim, de forma muito direta, é que, por exemplo, se a gente pega o caso das escolas, né? Os professores têm muitos problemas hoje em dia nas escolas quando diz respeito a isso. Por quê? Antes você podia chamar festa junina, festa São João, festa do padroeiro. Você podia falar isso de uma forma muito aberta. Mas nos colégios, mesmo colégios católicos, assim, ou ligado com uma tradição católica, em Campos, em Niterói, no Rio de Janeiro, se vem abolindo o termo São João, São José, vem se abolindo essa afirmação de padroeiro, de santos e tudo mais. Vem se abolindo isso e assumindo o elemento de cultura tradicional. Vamos fazer a festa de cultura junina, de cultura da roça, festa da roça. Isso se transformou numa forma de negociar com os pais, que são de tradição tipicamente religiosa evangélica. Então, o Brasil, mesmo no ambiente escolar, o ambiente escolar vem sendo impregnado por essa cultura evangélica, quando se repensa os termos. Então, ao invés de falar festa São João, vamos falar de cultura, como a gente vai dizer, tradicional, da roça e tal, porque isso retira o elemento da lembrança de um catolicismo popular, lembrança de um catolicismo que mobiliza tantas pessoas, né? Então, assim, há um processo hoje de... justamente isso que eu estava falando. Há um processo de expansão do que a gente conhece como cultura evangélica. O evangélico não trabalha com essa ideia de santos, o evangélico não trabalha com essa coisa das festas populares. Ao contrário, vários setores evangélicos não gostam desse elemento das festas, são contra as festas e tal, porque, gasta dinheiro, desvirtua, gera bebedeira. Então, há um processo hoje em dia de repensar as nomenclaturas, e isso é um sinal do que a gente compreende, do que a gente vem dizendo como sendo essa que eu estou falando aqui, Everton, o Cláudio, o pessoal está escutando,
que a gente vem falando aqui, que é essa expansão da cultura evangélica. A cultura evangélica vem reestruturando o mapa das festas populares, das organizações populares no Brasil. O que a gente tinha de forma muito forte até 2010, 2000, hoje em dia as nomenclaturas vêm sendo absolutamente repensadas e o âmbito das festas vem sendo cada vez mais se reestruturando no Brasil. Por exemplo, Carnaval em colégio, você, vamos abrir a festa aqui, a festa de cultura tradicional. Tem colégios que já vem chamando o Rio de Janeiro assim, né? Então a gente tem que perceber que é um novo momento, uma nova composição religiosa, embora se a gente faça a conta percentualmente, o Brasil segue tendo maioria cristã. Então, isso é importante se indicar. Você olha, embora exista um quadro religioso em processo de modificação, não um processo de modificação direto, mas o processo de... o evangelho está se expandindo, o católico está diminuindo, embora exista isso, se a gente soma evangélicos e setores católicos, o Brasil segue agora com 86% de cristãos. O que acontece é um ajuste que vem sendo estruturado no Brasil nos últimos 20 anos, pelo menos. Principalmente, aí deixa eu dizer isso, principalmente pela competência de setores evangélicos, das grandes corporações religiosas evangélicas, que vêm ocupando a arena pública brasileira, que vem ocupando as TVs, vem ocupando as redes sociais, vem ocupando as linhas de WhatsApp, as linhas de comunicação, com o quê? Com pautas, trazendo elementos para que possam se inundar no Brasil. Então, nós temos, de um lado, um setor muito competente nesse dado das mídias. Historicamente, se a gente pensa, desde a década de 50 a 40, o setor evangélico é competente nessa coisa. Investe em mídias radiofônicas, depois investe em televisão. Por exemplo, se eu pego o setor batista da década de 60, Rubens Lopes, uma grande figura, um grande comunicador da televisão. Se eu pego a década de 80, 90 no Brasil, o setor protestante, o Nilson Amaral Fanini, primeira igreja batista de Niterói, tinha um programa e tal. Se eu pego década de 80, final de 80, o Edir Macedo começa a adentrar nas televisões, nas mídias. E depois, a partir de uma artimanha, consegue comprar a TV Record, né? O Grupo Record e tal. Era TV Record e ele transforma isso em Grupo Record. Então, o que eu estou dizendo que a gente que estuda religião política, religião de expansão evangélica, religião de alguma forma no Brasil, a gente não pode deixar de dizer que existe a competência do setor, não quer dizer que eu não seja crítico a isso, mas a competência desse setor que conhece e compreende muito bem essa dinâmica do que a gente está falando aqui, trazendo aqui, que é esse elemento das mídias, né? Se comunica muito bem. Quem nunca chegou de noite em casa, chegou tarde em casa, ligou a televisão, viu o R.R. Soares falando? Quem nunca chegou em casa de tarde, madrugada, e viu o TV o programa Quem Fala Escuta, da Universal, né? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, Universal. Então, o que tem... me lembrou aqui também. O que tem aqui, que nós temos aqui de forma muito sincera, é a competência desses quadros, desses últimos setores evangélicos, dessa expansão evangélica no Brasil, em ocupar essa arena pública brasileira. Isso se compõe também em termos políticos, né? Esses setores também vão estrategicamente, para poder comprar, para poder fazer uso dos meios midiáticos, vão se comportar também na arena política brasileira nos últimos 30 anos. Professor, se eu esquecer de chamar de Júlio, você já sabe, né? Tá explicado. Mas, professor, eu tô doido para falar Júlio, um abraço pro Júlio Pi. É meu tio, amor, meu tio. Meu tio. Cara, é o seguinte, professor Fábio Pi é teólogo, historiador, professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Isso a gente repete porque, para quem está no rádio, está circulando, né? Está circulando, não está te vendo, né? Quem está agora aqui, enfim.
como a Luísa fala muito aqui também, pro leitor também, porque a mania do cachimbo que deixa a boca torta, né? Sempre escrevendo, né? Enfim, cara, existe país mais esquisito na sua identificação religiosa do que o Brasil? Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Deixa eu colocar umas situações aqui para o senhor analisar para a gente. O Brasil é esquisito. Eu estou falando. O trem eu já tentei entender, como a capacidade também é pouca, então parei logo no começo. Mas, vamos lá. Eu sou católico apostólico romano, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Meus filhos estudaram 6 anos no Colégio Batista. Eu adorei. Meus filhos têm primeira comunhão, são católicos e seguem lá hoje o que eles querem. Depende muito da namorada. Quer mais real do que isso? O pai fala a verdade, né? Quer mais real do que isso? Depende da namorada. Eu sempre falei com minha esposa isso. O que nós vamos fazer? Depende da namorada. Vamos lá. O Espírito Santo, catequizado, explorado pelo nosso glorioso Padre Anchieta. Você vai no Espírito Santo, você tem um museu do Padre Anchieta, eu até indico, o pessoal vai muito a Guarapari aqui, e bom por isso, tudo bem, mas dá uma passadinha por Anchieta, Rodovia do Sol, você vai passar por Marataízes, vai passar por Itaipava, Itaoca, Piúma, vai chegar logo ali, Iriri, Anchieta, sensacional, vai lá conhecer a história do Padre Anchieta. O Espírito Santo, você está dizendo, Espírito Santo, a história do Espírito Santo é legal, até as cores da bandeira tem a ver com Nossa Senhora. Espetacular a história do Espírito Santo sobre essa questão. Mas no mesmo Espírito Santo que eu acabei de desenhar, tem a maior estátua do Buda do Ocidente. É a segunda maior do mundo. Eu fui lá, tirei foto, levei um monte de bronca dos católicos aqui. Falei, calma aí, gente, calma aí, não é assim, vamos viver em paz com todo mundo. Qual o problema da gente conhecer e entender o budismo? Que, aliás, lá tem muitos budistas, a estátua não é à toa. E o Rio Grande do Sul, para encurtar, é o estado com o maior número de macumbeiros do Brasil. E não a Bahia. O que é isso? Então, Cláudio, não, por favor, deixa eu primeiro dizer. Por favor, não vamos se referir eu falei macumbeiro para não vamos se referir às tradições aos afrodescendentes, que aí eu falei de propósito, realmente, mas sim, com respeito ao senhor e ao próprio ouvinte também, claro, evidente, mas eu falo assim, porque macumba é uma reza do candomblé, da coisa... aliás, o candomblé é brasileiro, né? Não, a Umbanda é brasileira. A Umbanda é brasileira e o candomblé também. O candomblé também, os dois são. Né? Mas as religiões afrodescendentes, que eu respeito muito, e que eu adoro e que gosto, também sou, às vezes, criticado. Tem um padre, Cláudio Amar, rapaz, está fazendo o que lá? Eu falei, aqui eu recebo... A foto lá com o Iemanjá, né? Na imagem de Iemanjá. Também na imagem de Iemanjá. Eu como é que sou um cara esquisito? Não é não? Não, mas assim, o Cláudio, eu vou assim, claro que é importante a afirmação da esquisitice. Bom lembrar que todos nós somos esquisitos, olhando mais perto. Mas a gente tem uma idealização do que é o Brasil, do que é o brasileiro, né? Pô, se a gente pensa assim, o Canadá, enquanto país. Pô, o Canadá é um país maravilhoso, olhando aqui, né? Maravilhoso, desenvolvido, né? Que tem sexta, sétima economia, não sei, economia do mundo, né? Tudo isso, né? Aí você olha assim, pô, o Canadá é interessantíssimo, mas quais são as tradições que formam o Canadá? Pô, a gente está pensando em tradições? Vamos pensar, então, a chegada do setor inglês, puritano, tal como que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então tem uma tradição protestante, evangélica no Canadá. Ok. Vamos pensar, também houve a chegada de franceses, né? Então, segundo setor, Vancouver, fala francês, então tem franceses. Mas a gente esquece de dizer que o Canadá tem uma série de populações nativas. Uma série. Que foram dizimadas pelos franceses, dizimadas pelos ingleses que chegaram ali, né?
Então ali tem uma série de tradições nativas que organizaram aquele país, né? Que organizaram antes de existir o país, antes de exercer o Estado. E ali, hoje em dia, tem uma grande confluência e várias tradições religiosas formando, se construindo lá, por conta desse diálogo, né? Ou diálogo não, por conta dessa série de violências que foram feitas pelo rodo colonial inglês e francês, hoje tem várias gradações religiosas distintas no Canadá. O que eu quero dizer é que, se a gente olhar de perto os países, olhar de perto a organização dos estados, né, a gente vai perceber que existem nuances e de que existem diferenças o tempo todo. Existem fluxos, como a gente está falando aqui antes de entrar no ar, fluxos missionários que organizaram e que, os fluxos missionários que vêm na década de 70 ajudaram a estruturar o Brasil de hoje, essa coisa das mídias e tal, teologia de prosperidade. A gente está falando isso antes de entrar no ar. O que eu quero dizer com isso é que, se a gente olhar tal como uma pessoa, se a gente olhar de frente, com atenção, a gente percebe que cada pessoa tem diferença. Assim são os países. Os países apresentam, o Brasil, agora eu estou chegando no Brasil, o Brasil tem diferenças religiosas muito densas, é que a gente despreza isso. A gente coloca, 86% de cristãos, e a gente esquece de dizer que, cada região professa um cristianismo diferente. Por exemplo, o Espírito Santo que você tá dizendo, Cláudio, o Espírito Santo, o termo Espírito Santo é por conta do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é verdade isso. Mas também é o Espírito Santo porque quem chegou aqui, quem chega no Brasil para organizar o Brasil é a Igreja Católica. A Igreja Católica, na figura, a gente sempre explora essa figura, né? Os jesuítas, os soldados de Cristo, né? Assim que eles são tratados, os educadores que ajudaram o Brasil, formar o Brasil, a organizar a forma de dizer o português brasileiro, né? É muito ligado com o jesuitismo isso. Campos também tem muito jesuíta, Niterói, onde eu nasci, Rio de Janeiro, muito jesuíta, mas a gente só pensa no jesuitismo, basicamente, que ajudou a interiorizar, que a gente fala, né? Quem estuda a história da igreja, interiorizar o Brasil. Mas esquece de dizer que tem os beneditinos, que fazem espaços religiosos lindíssimos, catedrais, templos beneditinos são lindíssimos, tem grandes, ouro, tem uma coisa maravilhosa. Você vai lá no Rio de Janeiro, tem, no Recife tem, Alagoas tem, São Paulo tem, que é uma outra compreensão de igreja. Não é a mesma. Jesuíta é saindo, né? O cara sai, o cara vai interiorizar o Brasil, bota o terço e bota uma espingarda, bota um facão e vai para dentro do Brasil. Essa é uma compreensão de igreja. A segunda, carisma é educação, vai por isso para educar os ameríndios, as tradições nativas. Segundo é o beneditino. Beneditino, ao invés de sair, educar, o carisma dos beneditinos é o quê? É o claustro. Então chamam as pessoas para dentro do templo para poder converter. Mostra, aqui é o céu é o templo. O céu é o centro beneditino. O terceiro setor, que a gente esquece de dizer, que vieram para o Brasil, ajudaram a organizar o Brasil, está no Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa tradição de Espírito Santo, como você falou, Cláudio, essa tradição de Nossa Senhora muito forte, porque quem organizou o Espírito Santo, não é o beneditino jesuíta, embora passassem por lá, quem organizou o Espírito Santo é da tradição chamada da Ordem do Carmo, que é muito ligado com a tradição feminina de Deus. E daí que vem essa coisa do Brasil, de ser do Espírito Santo, que vem essa tradição, depois se enraizou, esplainou pelo Brasil, vem essa tradição da adoração a Nossa Senhora. A tradição de Nossa Senhora vem dos carmelitas do Espírito Santo, que perceberam que existia uma tradição muito forte ameríndia, que é de adoração às divindades femininas, então fez o que a gente chama de compactação, fez uma bricolagem religiosa e trouxe, assim, vamos dizer, exerceu esse elemento da religião feminina. As cores da bandeira do Espírito Santo são o manto de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, o que acontece é que a gente tem a gente não percebe, a gente tem que agradecer o Espírito Santo. Quando a gente fala assim, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora, quem ajudou a estruturar isso no Brasil foram os carmelitas da Ordem do Carmo do Espírito Santo. Então, o Cláudio,
a gente... O que eu estou dizendo? A gente trata o catolicismo normalmente como um elemento único. E não é único. Por exemplo, além dos carmelitas, chegaram também os franciscanos. Os franciscanos ficam na chamada área interparoquial, onde tem um problema de paróquia entre o beneditino, carmelita e o jesuíta. Quem vai assumir aquilo ali é o quê? São os franciscanos. E assim, então, se compôs o que a gente conhece, a partir dessas 4 ordens religiosas, se compuseram o que a gente conhece como Brasil, colônia, império e daí por diante. O que eu quero dizer é que o catolicismo não é único. A gente fala o catolicismo popular, né? A gente está falando o catolicismo popular. O catolicismo não é único e muito menos ainda o setor evangélico é único. Muito menos a gente pode falar que a gente está falando aqui das tradições afro, muito menos a Umbanda, em cada casa de adoração, seja semelhante a outra casa. Tem características que são dos pais de santo e das mães de santos. O candomblé é a mesma coisa. Ambas são nomenclaturas, nomeações que vêm do Brasil. É isso que é importante se dizer. Nós temos um conjunto, então, de catolicismo populares que são absolutamente brasileiros. Tem um conjunto de movimentos evangélicos hoje, a maioria pentecostal, que frequenta nas periferias brasileiras, que tem características próprias, que são distintas dos outros. O que eu estou dizendo, Cláudio, é que se a gente olhar com mais calma para cada tradição religiosa, ela é muito plural, ela é exercida de muitas formas. E essa é a graça do que eu estudo. Não, e aí é aquilo que você falou. Se olhar de perto, todos nós somos esquisitos. Bota esquisito. E é engraçado sobre isso, porque eu antes de trabalhar aqui, estar nessa bancada, eu trabalhei num colégio jesuíta, Colégio Santo Inácio, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu gostava muito de conversar com os padres. Tinha um irmão colombiano que trabalhava com a gente lá. E ele rodou o mundo por diversos países que tinham jesuítas. E ele falou, eu já acompanhei uma missa de 40 minutos na Inglaterra, porque o inglês ele não tem paciência, mas eu já acompanhei uma missa de 5 horas na África, com tambores. E cada país tem o seu catolicismo. Cada país tem sua forma de fazer uma missa. Então ele falou assim, cara, eu já vi missa das formas mais diferentes possíveis. Legal. Isso é muito interessante, porque dentro de uma mesma ordem, de uma mesma religião, tem formas completamente diferentes de se fazer o sagrado, de se adorar o sagrado, né? Eu falo porque agora, por exemplo, o Irã está em evidência por conta da guerra, né, contra os Estados Unidos e Israel, também dá outro programa isso aí, que na verdade ali é uma guerra para poder reeleger o Netanyahu, não tem nada de petróleo, o negócio é muito... Vira outra série, né? Mas lá 99% da população é islã, muçulmanos xiita ou sunitas. Sunita, perdão. Que aí é outra treta também. Mas aí que é outro universo muito particular. O sunita segue o Sunna, que não é o Alcorão direto, é uma interpretação, blá. E o xiita, teoricamente, só segue o Alcorão. Então, há uma diferença já muito... Sim. Muito importante. E antes, o sunita, ele é chamado de aquele muçulmano, vamos dizer assim... mais dialogal. Mas a gente xiita não. O xiita sempre foi aquele mais fechado, né? Mais fechado. Tanto que aqui a gente chama os caras de xiita, pois esse bicho é xiita. É isso, vem disso. É mais radical. O que a gente pode, em termos nos últimos anos, ambas as tradições, não estou falando que todas elas são, mas ambas as tradições apresentam lideranças absolutamente radicais. Então, não são... Aí a gente percebe que não é a interpretação do Sunna, nem a interpretação diretamente do Alcorão que geram tradições, vamos dizer assim, fechadas, fundamentalistas. Não é. O que gera são os sujeitos que estão à frente dessas tradições, que têm preocupação, vamos dizer assim, de uma leitura mais rígida de certos elementos da tradição do Islã. Então, a gente não pode falar, tem muito evangélico fundamentalista. Ok, esse traço é importante de se falar. Contudo, a gente tem que lembrar sempre que o fundamentalismo é uma escolha dentro de uma tradição muito grande. Então, por exemplo, se eu pego a Bíblia
Pegou a Bíblia. Quantos livros? 66. Quantas palavras? 1000 e pouca. É muito grande a Bíblia. O que é o fundamentalismo? É transformar esses 60 e poucos livros, tantos textos, transformar isso tudo em 5. Coloco na mão. Então é uma simplificação da religião. A religião é muito maior do que isso, do que esses 5 pontos que o fundamentalismo traça. Fundamentalismo, 5 pontos. Creio na morte e ressurreição de Cristo, no caso do movimento evangélico. Creio na Bíblia, com palavra inerrante, blá, blá. Esse é um ponto de fundamentalismo no setor evangélico. O que eu quero dizer é que o fundamentalismo sempre é uma simplificação e sempre está ligado com um grupo no qual, essa simplificação sempre está ligado no grupo político que assumiu essa tradição religiosa. E aí eu tenho que chamar a atenção de outro elemento. O fundamentalismo é um traço central das tradições monoteístas. Não existe tradição politeísta, quer dizer, muito raramente, existe tradição politeísta que se chama fundamentalista. Então é judaísmo, islamismo e cristianismo que operam esse tipo de coisa. E por aí vai. Bom, não tem zoroastrismo também, né? Lá no monoteísmo. Organizou. Que é minoria, né? Os barrais também. Isso. Então, por exemplo, uma figura chave da cultura pop mundial da década de 80 e 90, a figura de Fred Mercury. Fred Mercury, a tradição familiar dele é essa. Zoroastrismo. Então, o que seriam os 3 reis magos? Eita, só que são 7h54, daqui a pouco você me responde, pode ser? Pode ser. Mas aí você vai puxar fundamentalismo para me responder. Então, me dá um minuto para a gente fazer o intervalo. É uma pena ter, mas a gente não pode parar, senão não pode deixar de ter o intervalo, senão quebra aqui a corrente. 1 minuto, rapidinho a gente volta aqui na bancada hoje com o Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, conversando com Fábio Pi, teólogo, historiador, professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, UPERJ, e professor de disciplina do curso de pedagogia da UENF-CEDERJ. É isso? CEDERJ. Muito bem. 7h54 em Campos, a gente volta seguindo o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por imagem. Agora chegou